partir de agora está no ar o podcast Beleza com Propósito. Um espaço criado para inspirar, cuidar e transformar de dentro para fora. Apresentação Lília Machado. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Beleza com Propósito. Hoje tenho comigo essas duas pessoas muito queridas, o vereador Marcos, sua esposa Diane. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado, Lília. Então, esse casal é um casal inspirador, né? Que trabalha para a comunidade, né? O Marcos, nosso vereador, né? A sua esposa Diane também, né? Que está sempre junto, né? Diane com o Marcos. Além deles trabalhar para a comunidade também, eles são empreendedores locais, né? Aqui da nossa comunidade, né? Vocês têm um restaurante grill, né? Agora, né? Ô, Lília, boa tarde a todos, né? Primeiro, ou bom dia para quem não almoçou ainda. Obrigado pelo convite, né? Para estar participando, explanando um pouquinho, né, da nossa vida, né, o que a gente faz. A gente tem, na verdade, um restaurante, né? Aí é um centro de eventos também. Atendemos com casamento, com festa, né? Alugamos para evento. É o Oliveiras Galpão Grill. Oliveiras Galpão Grill. Isso. Então tá. Vamos começar apresentando os dois, né? Primeiro se apresentando, fala um pouquinho da vida de vocês, de como a vida de vocês no dia a dia, sabe? Sem empreendedorismo, sem a parte da política, né? Quem é o Marcos Oliveira? Então, Lília, o Marcos Oliveira, no dia a dia ele é o quê? É um pai, né? Um esposo, que é família. Eu acho que eu sou bastante família. Uma pessoa amiga, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, gosto bastante de conversar com as pessoas, então eu sou uma pessoa bem de boa mesmo, né? Mas é difícil falar porque o Maico hoje político, ele não é uma vida muito, não tem esse tipo, ele tá sempre vivendo a política, né? Uhum. E o empreendedor também, né? Sempre tá vivendo aquela vida ali, então é meio difícil separar isso, né? A gente que é empreendedor, né? Você sabe que não tem muito como a gente separar, né? A gente tenta, né? Mas não dá. Acaba envolvendo na família, né? Nos filhos, na casa, nos parentes. Então, a gente acaba envolvendo essa parte junto, não tem muito como separar. Mas é mais ou menos isso. A gente é uma pessoa bem grata por tudo que somos, né? Então, é bem tranquilo. Mas conta pra gente, Marcos, tu é natural daqui do Arroio? Um pouco da minha vida, então. Eu sou natural de Araranguá, né? Faz 27 anos que eu vim morar para o Arroio, né? Sou natural, mas temos casa no Arroio desde antes do Arroio ser emancipado. Então a gente sempre gostou do Arroio. Nasci em Araranguá, sou filho de irmão tenho 3 irmãos, né? O pai tem 4 filhos, teve 4 filhos, pai e a mãe. Hoje não tenho mais a minha mãe. Estou casado há 17. Vai fazer 17? Casado faz 18? Vai fazer 18 aí em janeiro. Temos 3 filhos, né? Sou vereador hoje no Arroio do Silva, né? Graças a Deus, 2024 a gente foi candidato, sou vereador. E somos um empreendedor no restaurante Oliveiras Galpão Grill. E tu, Diane? Conta um pouquinho pra gente da tua história também, antes da gente... Então, eu sou natural do Paraguai. Meus pais são brasileiros, mas eles foram morar... Ambos os pais deles foram morar para o Paraguai e eles acabaram se conhecendo lá. E acho que eles moraram uns 20 anos lá. E quando eu tinha 8 anos, eles vieram embora para o Brasil. Porque lá só tinha até o 5º ano. Então, depois a gente já se deslocava para a escola 7 quilômetros de bicicleta ou a pé. Não tinha ônibus, não tinha nada. Então, a gente ia fazer esses 7 quilômetros de bicicleta. Aí, após a 5ª série, a gente teria que andar, dava uns 100 quilômetros para a escola mais próxima. Uhum. Então, não comportaria, né? Não dá 100 quilômetros para ir para a escola. Então, eles acabaram optando pela gente, pelo nosso futuro, para voltar para o Brasil. Aí foi onde eu já tinha alguns primos que moravam aqui, a turma dos Paraná, que eles falam, todo mundo conhece, todo mundo não, né, mas a grande maioria conhece, então eles optaram por estar vindo embora para cá.
Aí eu acho que eu tinha uns 8 anos quando isso aconteceu, mas legalmente eu sou brasileira, né? Sou natural do Paraguai. E sou mãe de 3, sou enfermeira, sou médica, sou de tudo um pouco, né? Mãe tem várias funções, né? Trabalha na área da beleza também, Também né? trabalho na área da beleza. E então a gente se multiplica, né? Se divide. A gente não se divide, a gente se multiplica, né? Porque para dar conta não dá conta de tudo, né? Mas de um pouquinho do que tem que fazer, a gente vai selecionando as prioridades, então a gente vai se multiplicando. E então a gente atualmente tem um restaurante, né? Oliveiras Galpão Gripe, nem o Maico disse. Aí sua esposa, mãe de 3, 3 fases complicadas, um de 13, um de 8 e uma de 5. É uma disputa, mãe o dia inteiro. E é isso aí. Não, se ganhasse 1 centavo por dia, chegava no final do dia, eu já tinha uns 1.500 no mínimo, né? Tava bem de vida. Tava não bem. Não nem trabalhar, né? Não. Mas não é fácil, né? Que todo mundo diz assim, tu vai sentir falta. Eu digo, acho que não. Eu, como os meus já estão crescidos, né? Eu costumo dizer assim, né? Filho criado, trabalho dobrado. Todo mundo fala isso, Então tu vai sentir falta, sim. Vai sentir falta. É complicado. Né? Então, e Michael, eu quero agradecer vocês do fundo do coração por estar aqui comigo hoje e também por ter me apoiado, né? O Michael, o vereador Michael, né? Como vereador e como empreendedor também, foi uma das pessoas da chave fundamental no meu projeto da Revistas e Corpos, né? Então, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por ter me apoiado naqueles meus sonhos, né? E continuam me apoiando até hoje, né? Que o Michael não é por estar aqui na frente dele, mas assim, ó, se a gente precisa dele, eu mando uma mensagem para ele, mando uma mensagem para a Di na mesma hora, ou minutos depois já me responde. Então, eu quero te agradecer vocês dois, né? Por ser essas pessoas que vocês são, né? Que são vizinhos, são amigos. Na parte política também, né, Michael? A gente não pode deixar de fora, né? A gente é que agradece por ter escolhido, lembrado a gente para poder dividir esse momento tão especial, que é uma nova etapa na tua vida. Então a gente que agradece por ter convidado a gente para fazer parte dessa história. Então, Michael, o que te motivou a entrar na vida pública? Agora vamos para a parte pública um pouco, política. Então vamos lá. Líria, na verdade, desde criança eu fui incentivado pelo meu avô, né? Porque ele foi uma pessoa que sempre gostou da política, sempre participou tanto em Araranguá quanto o Arroio do Silva, e principalmente o Arroio do Silva, né? Porque foi uma pessoa que teve à frente também para o Arroio se emancipar, né? Sempre lutando. Ele nunca quis colocar o nome dele como candidato a nada, mas a única coisa que ele foi candidato foi presidente de bairro. Mas como vereador, ou o prefeito, qualquer outra coisa, ele nunca quis, mas sempre tinha um sonho de ter, né? Ele sempre ajudou alguma pessoa, sempre queria que alguém perto dele fosse. E tinha um sonho que algum parente fosse. Então, depois que eu cresci, e como eu caminhava muito com ele em reuniões políticas, foi gostando daquilo ali, né? Foi até difícil convencer a mulher, porque ela, na verdade, aceitou por ver que o tanto que eu gostava de política, né? Que era envolvido na política. E foi assim que foi criando, né? Então, 2016 já me candidatei, né? Botei o nome à disposição, a gente fez uma votação boa. Meu avô já não estava mais aí, mas eu tinha essa vontade, né? Que ele pudesse, onde ele estiver, que ele fosse ver, né? Então, 2016 a gente botou o nome, faltou muito pouco para a gente se eleger, fizemos uma campanha muito bonita, muito boa. 2020 acabei também tendo a perca no meio do caminho da minha mãe, também era uma pessoa que me incentivava bastante também. E daí não quis colocar o nome, mas 2024 a gente, né, como tinha aquele sonho e também de cumprir aquilo que meu avô queria, a gente colocou o nome para ajudar o Arroio, porque meu avô foi presidente de bairro, construiu a igreja, construiu o centro comunitário, ajudou a construir ali, né, no bairro Jardim Atlântico. Então, essa vontade dele me fez também ter uma vontade de ajudar o município. Já cresceu vendo o legado do teu avô, apesar dele não ter entrado na vida política, mas ele sempre estava ajudando a comunidade. Né? Ele não entrou com o nome, né, mas participar politicamente de todas as reuniões, né, ele era na época progressista, né, sempre foi, 11, ele era muito partidário, né, então sempre participando, o nome dele sempre estava ali, né, participando de comissões, sempre ele foi presente na vida política, mas não com o nome dele à disposição a candidato a alguma coisa, né. E com certeza ele deve estar muito feliz. Hoje é um dia de ver, né? Mas olhando para o time. Espero eu que esteja fazendo um bom trabalho pelo município, que ele esteja feliz, né?
Tá, então, e dentro do teu mandato, qual a ação que você sente que mais impactou positivamente a nossa comunidade? Lídia, teve bastantes ações, né? A gente fez bastante indicação, né? Eu fiz um, como é que se diz, uma prestação de conta na terça-feira retrasada, né? Sendo a penúltima que a gente tinha do ano. Então falei, né? Lutei bastante pela saúde do nosso município, né? Fiz muitas indicações, acho que foram 8 da saúde, 8 indicações da saúde, né? Indicações importantes ali para o município, que a gente veja que a saúde é mais precária, não só aqui no município, mas em todo o nosso país, né? Então a gente tem que lutar. Assim, mas uma conquista que me marcou bastante foi a última que a gente teve agora, que foi o ônibus, né? Que foi, na verdade, foi todos os vereadores juntos, né? A gente teve até na Lesc lá conversando com o presidente Júlio Garcia, que é do nosso partido PSD, e a gente pediu um ônibus para a PAI, e ele deu esse 1 milhão para comprar o ônibus da PAI. Então foi um que bateu mais forte pela necessidade, né? A gente sabe que os alunos, os pais, as crianças, os professores precisam disso, né? E a gente foi lá e conseguiu ganhar esse ônibus. Mas teve outras conquistas, né, Lídia? Esse vereador trouxe 1.600.000 esse ano para cá, né? 9 meses de mandato. A gente trouxe 1.600.000 para o município, para pavimentação de rua, né? Então a gente fica contente pelo que a gente tem trabalhado e feito, né? Com certeza, né, Mike? Eu sempre digo, a gente aqui no Arroio do Silva, claro que a gente tem muita necessidade, como em qualquer cidade, né? Mas eu moro aqui há 10 anos e eu sempre digo, a nossa cidade aqui, principalmente agora, né? A gente ficou 4 anos e meio, né? A deriva, vamos dizer assim, né? Mas quem chegou há 10 anos atrás e olha para o nosso município hoje, vê a grande diferença, né? Tanto na saúde, como a parte do ônibus ali que falou da PAI, mas a gente hoje está com leve trás. Leve trás gratuito também, né? Ô, Lídia, eu sempre falo, né? Como eu conheci o Arroio lá do passado, né? Eu lembro do que eu falei ontem também, Santa Catarina ali, naquele buracão ali, aquele valo, né? Hoje a gente está recebendo o asfalto, já vai chegar até na Caçamba e vai continuar, vai faltar 1 quilômetro, parece, para terminar até a divisa com Araranguá. E, claro, as pessoas chegam para cá, a gente sempre quer mais, né? Também não, a gente tem que cobrar mesmo, é normal. Eu gosto de ser cobrado das pessoas, né? Gosto que as pessoas venham cobrar, porque é isso que movimenta o vereador, né? O vereador está aqui para ser esse meio termo entre o povo e o executivo. O pedido que o povo faz, levar para o executivo e tentar construir uma cidade melhor. Eu costumava dizer, quando eu tinha escola em Novo Hamburgo, né? Eu costumava dizer com meus alunos que o cliente bom é o cliente exigente, o cliente que cobra, né? E na vida política é a mesma coisa, né? Tu tem que ter alguém que te cobre e também, mas acho importante também a gente saber agradecer também os benefícios, né? Porque às vezes principalmente nas redes sociais, eu particularmente não me manifesto em redes sociais, né? Mas eu às vezes fico bem triste, assim, com algumas coisas que eu vejo, assim, que as pessoas falam nas redes sociais, que tu fica... Nossa, né? Algumas cobranças que machucam, né, Lídia? Porque, é que nem eu falei, esse vereador, em 9 meses de mandato, 1.600.000 que trouxe para o município para ajudar no crescimento. Então, foi um trabalho. Cobrança tem, esse vereador cobra sempre que é preciso. Mesmo sendo situação, não deixa de cobrar o executivo dos deveres que tem que fazer. Mas o nosso município tem crescido bastante, né? A gente viu uma evolução, né? Eu lembro, completamos 30 anos, mas eu lembro de quando o seu Juca foi o primeiro prefeito. O município não tinha nada, pertencia a Araranguá. Os ônibus ele que comprou, não tinha nada mesmo. Então tudo foi se construindo, né? E a gente teve uma mudança, né? Então, até mesmo com a administração hoje, que está no 4º mandato, foi o que deu um up no município. Então a gente não pode também fechar os olhos. Falta bastante coisa? Falta, mas todo município que cresce vai sempre estar faltando alguma coisa. Nunca vai ser suficiente, né? Seria bom se a gente chegasse, mas eu acho que nem no Brasil, nem no mundo todo, com o crescimento, sempre vai ter mais coisa para fazer. Com certeza, né? É uma evolução dia a dia, né, Maico? Não tem? A gente nunca vai ter tudo. Eu costumo dizer assim, a gente às vezes tem tudo que precisa, mas não tudo que quer, né? Isso é em casa, falando da gente. Mas isso é na vida política também, né? Porque, claro, a gente sempre quer mais, né? Mas é como tu falou, a nossa vida, a gente tem uma casa, de repente a gente queria uma casa melhor, mas vamos ser gratos pela casa que nós temos. Temos um carro, eu queria ter um carro melhor, mas vamos agradecer pelo carro que nós temos, a família que nós temos. E assim é na vida política também. Vamos trabalhar para conquistar mais? Vamos trabalhar.
mas vamos ser gratos àquilo que nós temos também, né? Exatamente. E hoje, Michael, quais são as 3 necessidades mais urgentes da nossa cidade, na tua visão? Eu acho que principalmente a parte da saúde, né? Teria que ter um foco maior ali. Nosso prefeito fez aí agora, nos últimos 2 meses aí, né? Um mutirão aí, tirou bastante coisa da frente, mas a gente não pode deixar acumular de novo, porque a saúde é a coisa que não espera, né? Acredito também que a educação, né? É uma coisa que também é essencial, não dá de deixar. As crianças têm que ter uma educação boa, porque é isso que vai levar eles para a vida também. Então, acredito que é essencial. E depois a infraestrutura do município, né? Hoje a gente sabe aqui do problema que nós temos com saneamento, não temos ainda, mas está sendo resolvido também, porque a próxima empresa que ganhar vai ter que fazer, né? Então, são os 3 problemas maiores que eu vejo no município hoje, né? Seria a saúde, em primeiro lugar, porque essa é essencial, a educação, né? Nossos jovens, das nossas crianças, e o nosso saneamento aí que, querendo ou não tem, hoje ainda não tem. Mas agora com essa próxima empresa que vai ganhar aí, vai ser obrigada, né, a começar a fazer, a gente já vejo uma luz lá no final do túnel. Então realmente são, eu também, na minha opinião também, as três mais necessidades, né, que tem no município, né, mas que já está sendo resolvida, né. Que essa semana passada, teve meu marido passou mal e eu levei ele ali no posto. Eu até cheguei em casa e falei pro meu marido, eu vou ter que colocar uma nota nas redes sociais, mas a vida é tão corrida que a gente acaba passando e não fazendo, né? Porque, gente, olha, não deu 5 minutos, ele estava sendo atendido, eles já tiraram os sinais dele, já colocaram ele lá naquela maca, né? Já fizeram o soro, o médico veio 2 vezes o tempo que a gente estava lá, ver como é que ele estava. Então, assim, ó, eu ouço muita reclamação. Lídia, as pessoas reclamam, do nosso posto, dos nossos postos, dos nossos médicos aqui, dos enfermeiros, do secretário, atendimento nosso é bom, né? É muito bom. O problema nosso maior é que é muita coisa a gente não depende do município, a gente depende do Estado. E é isso que as pessoas não entendem. E isso que as pessoas não entendem. Quando depende do Estado, o que está atrasando nós é o Estado. Né? Não vem o recurso, de vez em quando vai para uma fila do Estado, não sai um exame. E, claro, as pessoas acham que tudo se resolve no município, mas não se resolvem. Mas quando eles ligam para o vereador, resolve isso aqui lá para mim, esse exame, não sei o que não saiu. Não tem esse poder no Estado. No município, a gente pode ali tentar conversar com a Secretaria de Saúde, saber por que está atrasado, por que está demorando, né? Se a fila está muito grande. Mas no Estado, né, imagina o tamanho que é a fila do Estado. Então, aí eu acredito que tem que ter esse investimento, né? Tanto federal quanto estadual na saúde, em todo o Brasil. Vai melhorar o Arroio do Silva também, né? Com certeza. E como é concluir essa vida política, empresária, né? E com a família? Como é que tu consegue gerenciar isso tudo, Michael? Daí tu precisa ter do teu lado uma pessoa que nem a Diane, né? Porque praticamente o restaurante é ela que tá à frente administrando, né? Então é ela, na verdade, que me ajuda, né? Na verdade, a gente seja bem parceiro nessa parte, né? Mas não é fácil. A gente, né, tem a vida pública, tem a vida privada, cuida da família, mas a gente dá o jeito, né? Quando a gente gosta, a gente tem que tentar fazer o melhor e tentar se resolver e chegar no melhor para todos. Com certeza. Então, Diana, já que o Michael falou, né? Eu quero saber de tu, como é acompanhar essa rotina? Deve ser uma rotina bem intensa, não é, né? Uma rotina bem intensa, né? Como é acompanhar isso na vida política também do teu esposo? Isso, então, nem sempre eu consigo estar com ele, né? Na maioria dos eventos que ele precisa estar, ele está sozinho. Alguma coisa eu consigo acompanhar ele, mas a maioria fica só por conta dele mesmo. Porque eu digo assim, nos que for essencial mesmo a minha presença, tu me chama. Por quê? Porque além do meu trabalho, da minha rotina que é corrida, eu tenho as crianças. Tem lugar que não dá para levar as crianças, na maioria dos lugares, né? Então, assim, tem que pedir para alguém, para a mãe, geralmente é a mãe que socorre. Então, tem vezes que ela não pode. Então, é onde eu acabo deixando ele mais de lado. Mas eu digo, vai lá que o meu apoio psicológico tá junto.
Que é importante, né? É. Saber que tem alguém do nosso Exato. lado, mesmo que Ele, Torcer ele pela fica gente. triste, mas eu digo assim, mas sabe que também não é só eu, depende das crianças. Mas claro que ele queria estar junto, também queria estar mais junto com ele, mas acaba tendo dois muito pequenos que não tem o que a gente fazer. A gente fica, né, preso, fica limitado, né? Então, E qual é o maior desafio como esposa do vereador? eu não acho que tem desafio assim. Acredito que é mais parte gratificante do que desafio. Porque assim, às vezes as pessoas querem uma informação, tem alguma dúvida de alguma coisa, então assim, acaba bastante gente me procurando também. Daí, às vezes eu falo assim, já fala direto com ele, não é porque eu não quero falar, né? É porque eu disse assim, fala, pergunta pra ele, eu passo o contato dele e falo assim, ó, porque é mais fácil. Vamos encurtar o caminho que ele vai te perguntar alguma coisa, eu vou ter que perguntar pra ele, eu vou ter que te passar, então assim, ó, já fala com ele direto que encurta o caminho, é mais rápido. Então, a gente é bem parceiro nesse sentido, assim, acredito. Que a gente pode se ajudar, a gente tem que se ajudar, né? A gente é um casal, né? Com Uma certeza. família. E o que tu mais admira no Michael como líder, como empresário e como marido? Admiro muito ele, em vários sentidos. Eu digo pra ele assim, nossa, como tu fico orgulhosa, né? Porque ele conquistou muitas coisas, ele procura, ele vai atrás, às vezes as pessoas perguntam alguma coisa que eu tô junto assim, daí pergunto pra ele, eu digo assim, meu Deus, ele não vai saber responder, né? Porque eu sou muito desligada pra política. Assim, eu não sou muito de ver notícias, não tenho tempo também, não gosto, não tenho tempo de ficar muito nas redes sociais, nas notícias do dia a dia, e ele já não, ele gosta da política, ele vai atrás, e tudo que ele veja, na verdade, a vida da gente envolve ou toda uma política, que nem ele fala assim, tu não gosta, mas a política tá dentro de ti, não tem tu não gostar. Eu digo, mas o que eu posso evitar de saber, eu evito. E ele já não, então ele assim, se tu perguntar o que aconteceu ontem, ele já sabe até o que vai acontecer, na verdade. Eu digo assim, ó, eu acho que tu tem uma visão, um dom de ver o futuro, porque há muito tempo atrás ele citou políticos que ia ser assim, assim, mas muitos anos atrás. E tudo que ele fala se concretiza. Daí eu digo assim, ou é um dom, ou eu não sei o que que é, porque ele tem essa visão muito a longo prazo. E então, assim, para ele é bom e pode evitar várias coisas e ele fica sabendo sempre de primeiro, né? Porque como ele tem esse dom de adivinhar o que vai acontecer, ele diz assim, mas como é que tu sabe? Daí ele diz, porque eu acompanho a notícia, porque isso, porque aquilo, porque daí eu já vejo lá na frente o que, que vai acontecer. Eu diz, que bom, né? Assim, eu tenho bastante orgulho dele, ele é muito inteligente, assim, quando a gente até casou, ele não tinha o estudo, mas eu sempre disse pra ele, eu tenho a teoria e ele tem a prática, porque eu sou mais do estudar, da teoria, e ele já, na época ele não tinha tanto estudo que nem ele tem hoje, que hoje ele já é pós-graduado, tanto ficar cobrando ele. Daí, mas, tipo assim, eu disse, tu é muito inteligente pra ter só, ele tinha só até a sétima série, né, mãe? Sétima série. Daí eu falei assim, não, tu é muito inteligente, tu tem que estudar. Mas ele disse, mas eu não gosto de ir lá pra escola estudar. Eu disse, mas não tem que gostar, tem que ir. Daí foi, eu sempre, em barranco ele terminou, hoje já tem até faculdade. Mas eu disse pra ele é muito inteligente. Quando a pessoa vai, eu disse, mas como que tu sabe tudo? Ele disse, mas eu vejo notícia, eu leio, não sei o quê. E ele, então, assim, eu tenho bastante orgulho dele. É que gosta, né? Acompanha, né? E acaba se tendo uma visão Apurada, mais né? apurada do que a gente que fica meio, né? Só. Mas o Lídia é igual a unha, né? Ela gosta, ela sabe como fazer, como. Ela gosta daquilo, ela está envolvida com aquilo aí. Eu na política, gosto da política, estou envolvido com a política. Então estou sempre procurando saber o que está acontecendo, né? E o que ela falou, adivinhar lá. Não é adivinhar, porque a política, na verdade, é todo um contexto, né? Vai acontecendo as coisas, tu vai olhando como é que está se formando e o que vai acontecer. Então, é essa visão que eu tenho, assim, né, que ela fala. Mas é a mesma coisa. Ela tem o lado dela na unha ou no cabelo, eu não sei. Mas ela sabe que é aquilo ali que ela gosta, né? É assim mesmo, né? Cada um tem o seu dom, cada um enxerga mais longe pelo que tu gosta, pelo que tu ama, pelo que tu. E Líria, a questão que ela falou do estudo, né? Na verdade, na minha época, eu tive que parar de estudar, né? Para poder trabalhar e ajudar em casa. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu já tinha trabalhado com carteira assinada, mas desde os 8 eu já acompanhava meu pai em obras, trabalhando com ele. Então, isso me fez não crescer, eu acho, com o estudo dentro das escolas, que tive que parar na sétima série para estudar, mas me fez crescer como pessoa, né? Ter caráter, aprender, ter responsabilidade desde cedo.
isso me ajudou bastante. Isso é uma coisa assim que muita gente, né? Eu também fui uma pessoa que voltei a estudar depois de adulta, né? E também, no meu caso também, eu morava no interior. Na cidade onde eu morava só tinha até a quinta série. Até a quarta, na verdade. Passava para a quinta e não tinha mais. Aí tinha que sair da cidade para ir estudar, né? Como eu era uma criança, minha saúde era bem frágil, né? Meus pais não deixavam sair de casa para estudar, né? Porque não tinha nem... Era longe, não tinha nem como ir assim, não tinha ônibus para levar e trazer todos os dias, né? Então também, eu parei e só voltei a estudar depois que eu casei, né? E aí que eu vi a necessidade. Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre queria muito, mas não tinha como. Aí minha mãe todo ano ela dizia, ano que vem tu vai, ano que vem tu vai. Mas tudo bem, né? Mas é uma lição e serve assim até para as outras pessoas, né, Mike? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu queria fazer uma faculdade, mas eu acho que é tarde. Nunca é tarde, Nunca é né? tarde. Nunca é tarde para te realizar teus sonhos, né? Eu até cobro muito os meus filhos, né? Falo para eles, aproveita, tem a oportunidade que o pai não teve. Né? O pai fala, olha, tu viu o pai foi se formar agora, depois de velho, já teve filho, tudo para conseguir fazer uma faculdade. E é necessário, então eu digo, corre atrás. Mas aquelas pessoas também que um dia pararam, mas tem oportunidade também, né? Não pode desistir. E hoje é tão fácil, né? Hoje tá tudo tão fácil. Eu costumo dizer assim para o jovem, né? Quando eu vejo às vezes os jovens que pararam de estudar, que não tem... Gente, na nossa época, a gente não ganhava um lápis, não ganhava nada, né? Tudo era comprado, era pago. Levava o caderno dentro da sacolinha, né? Dentro da sacolinha, E era tudo tão difícil hoje em dia. Eles ganham para estudar, né? Hoje em dia tá muito fácil. Não estuda quem não quer. Mas agora vamos trocar de assunto, vamos falar sobre comida boa, né? Que é uma das especialidades desse casal, né? Então, Diane, Michael, né? Como nasceu o restaurante Oliveira Grill? Eu sei que você já tinha uma pizzaria que, por sinal, era muito boa, né? E agora o restaurante também, que eu já fui lá também, posso dizer, né? De carteirinha, que é um dos restaurantes melhores, se não o melhor que eu já frequentei aqui em Volta. Nenhum bate. Eu costumo brincar, né, com minhas amigas. A gente gosta de viajar e o meu marido, de vez em quando, a gente vai pra Piratuba, vai pra esses lugares assim, né? Fazer excursão. Eu costumo brincar com as minhas amigas esses dias de festa. Vocês querem comer num restaurante bom, igual esses hotéis de Piratuba, vão lá no restaurante do Mike e da Diana. Porque, gente, comida boa, sobremesa, melhor ainda. Só não pode muito, senão engorda. Na verdade, eu gosto de trabalhar com a comida. Só que hoje tá meio complicado trabalhar com comida, né? Porque tá muito caro a comida. A gente sabe pelo que a gente já gasta no mercado. A maioria do salário da gente já fica no mercado. É verdade. Então, também é difícil hoje. Eu vou te dizer assim, também é difícil trabalhar com comida. Mas estamos aí, né? Estamos tentando que nem os outros. Então, assim, é da gente. A gente gosta de trabalhar com comida. Eu, né? A maioria. E ele gosta da parte do atendimento. Então, eu já boto mais a mão na massa e ele fica na parte do atendimento. E eu acredito que, assim, a parte de comida, de cozinhar, eu aprendi com a minha sogra, a maioria da parte, assim, porque a mãe não é muito de cozinhar, a mãe é do básico, a minha sogra que gostava de fazer comida mais elaborada, tem a mão mais apurada mesmo, então acredito que eu aprendi bastante assim com ela. E agora o Café Colonial ficou ficou só para o evento, então se alguém quiser fazer evento fechado, a gente faz a parte do Café Colonial, mas a gente não abre mais ao público. E por enquanto a gente está abrindo só o domingo ao meio-dia, com aquela costelona, 12 horas, bastante sobremesa, bastante salada. A gente já vinha de outro restaurante, como o Via falou, em 2019 a gente quis partir para esse ramo, né? Eu tinha uma artefato de cimento, fábrica de laje, a gente acabou fechando e montando um restaurante. Peguei um restaurante bem numa pandemia, né? Começamos em 2019, 2020, ali, final de 2019 nós estávamos no restaurante, começo de 2020, pandemia. A gente peguei um período ruim ali, abri uma casa de fundi, né? A gente foi em Gramado conhecer e gostava muito de comer fundi lá, trouxemos para cá. Toquemos por 5 anos, quase 6 anos, né? O fundi, depois nos últimos 3 anos teve pizzaria junto, né? Depois já estava meio cansado, a gente
queria parar um pouco, as crianças, a minha menor mesmo nasceu, né? Eu digo, ela nasceu dentro do restaurante, eu aqui embalava ela debaixo da mesa da cozinha lá, cozinhando e fazendo a criança dormir. Então a gente queria dar esse tempo maior para a família, né? Ter esse tempo maior com eles. Mas vendemos o restaurante, não conseguimos ficar muito tempo fora, ela quis botar novamente, né? Então, como ela disse, estamos tentando, porque tá bem difícil trabalhar com alimento mesmo, a comida, né? Hoje está tudo muito caro, né? E agrega muito valor, então tá difícil, mas estamos ali, estamos firmes. Tá, e o que torna esse restaurante tão especial? Tu me falou que vocês estão abrindo eventos também, né? Isso. Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Então, o evento eu tenho aniversário, quero comemorar 15 anos, sábado agora que passou a gente teve um casamento, tem capacidade para 150 pessoas, 150 pessoas, então aí a gente, se o número for maior de espaço de pessoas, a gente não cobra o aluguel, o cardápio a gente monta conforme a necessidade, o gosto da pessoa. Então é bem legal, o espaço lá é rústico, é bem bonito, tem estacionamento, bem bom, bem bonito o lugar mesmo. E se, então, um exemplo, eu quero fazer um aniversário, uma festa, eu vou contratar o teu buffet, tu não vai me cobrar o aluguel do espaço? Isso, se o número de pessoas for maior, sim. Tipo, acima de 70 pessoas, eu não vou cobrar o valor do espaço, do aluguel, somente da comida. Ah, que legal, né? Então Se torna muito mais em conta. muito mais em conta e muito prático, né? Porque tu vai lá, tu escolhe o cardápio, né? Não sei como é que funciona, mas enfim, né? Conversa com vocês e tem o lugar para fazer o teu aniversário, teu casamento, né? Tua festa, enfim, né? Bem legal. Nossa, parabéns por essa iniciativa, muito, muito legal mesmo. Geralmente a gente paga, né? Tem que alugar Alugar o espaço. depois tem que contratar a pessoa, depois tem que contratar quem botar o som, acaba se tornando bem mais complicado, né? Assim tu já tem tudo no lugar só. perfeito. A nossa próxima revista já sei onde a gente vai. Onde a gente vai fazer Então, empreender em família é um desafio, claro, né? Como todos a gente sabe, né? Mas vocês dividem as funções, cada um faz uma parte, um papel, ou vocês fazem tudo junto? Como é que funciona ali na família de vocês? Vocês dois, no caso, né? Então, ele me ajuda bastante a fazer a parte de compras, né, de mercado, e atendimento daí é com ele. Ele ajuda também em alguma parte da cozinha, é o decorador da salada. Então, é ele que tem esse dom, né? Eu sou mais ogra. e aí quem bota a mão na massa mesmo, fazer as comidas sou eu. Mas enfim, gente mas sempre bem ajuda, parceiro, né? né? É uma É parceria, meio. né? É uma parceria. Tá, e assim, além dessa novidade da gente poder agora contratar o buffet e não pagar o aluguel quando fizer uma festa, vocês têm mais alguma novidade? Não, Acho acho que que público seria é isso. isso. Que é uma novidade maravilhosa, né, gente? Porque ó, só o fato de tu ter um lugar, né? E a comida deles, né, por estar aqui, né? Mas eu sempre falo, é difícil bater, porque ou comida boa que vocês fazem, gente. Meu pai. Tá, agora falar um pouquinho, já que eu fui no assunto da revista, né? Que a próxima revista vai ser lá. Então, falando um pouquinho da revista, vocês foram apoiadores da minha primeira revista, né? Meu projeto inicial. E o que levou vocês a abraçar esse sonho comigo? Porque primeiro eu falei com a Adi, né? A Adi me passou o contato do Maicon. E vocês foram muito receptivos, né? Tipo, pelo menos eu nunca notei tipo, quando eu falei, vocês abraçaram de primeira, né? O que levou vocês me ajudar na revista, assim? Qual foi o ponto? Ô Lídia, então, na verdade, quando tu falou ali pra mim que queria fazer e que era uma coisa que tu tinha um sonho de fazer também, isso que motiva a gente, né? Na verdade, eu, como vereador também, a gente tem essa obrigação de querer incentivar, né, as pessoas do município. E ainda mais quando a gente sabe que era um sonho, que tu tinha aquela vontade, e a gente também ia ter visto dentro da gente, né? Então é tão bom quando alguém ajuda a gente a realizar um sonho e construir aquilo que a gente tem vontade,
Então, eu acho que foi isso, mais, né, que a gente, vamos, né, estar junto para poder ajudar, incentivar, que eu acredito que mais pessoas incentivando tem mais chance de dar certo, né? Com certeza. Como vocês enxergaram o impacto da revista? Porque a revista fala de beleza, saúde e bem-estar, né, na nossa região. Então, assim, como vocês enxergaram, assim? Acho que foi impactante, acho que... Claro, né, se vocês me apoiaram, é porque vocês acreditavam nesse sonho e acreditavam que ia ter algum impacto no nosso comércio, né? Eu acho que sim, né, porque, bom, principalmente no dia do evento lá, a gente viu quantas pessoas tinham lá, quantas pessoas quiseram participar, isso já deu um impacto, né? As pessoas já se doaram para estar lá junto, já é um impacto. Então, acredito que coloca uma revista também para a população, para falar, essa parte é mais com ela, né, beleza, e beleza não entendo nada. Simpatia muito, beleza bem pouco. Mas acredito que impactou bastante, né? É uma novidade também do município, né? Então acredito que tenha sido bem importante mesmo. Tinha bastante gente, né? De tudo quanto é lugar assim, que a gente conhecia, pessoas daqui, de lá, do norte, do sul, assim, bem diversificado mesmo, tipo, das pessoas que estavam lá. Eu particularmente também, assim, me surpreendi até, né? Porque quando eu comecei que era só fazer aqui dentro, né? Quando eu apresentei para algumas pessoas que abraçaram essa ideia comigo, eu fiquei muito feliz, porque chegou lá no dia, teve muita gente depois, tem gente que pede assim, ó, a próxima não me deixa de fora, ó, não esquece de mim. E a gente fica feliz de ver, né, que a gente fez um trabalho que por mais que seja, não seja a minha especialidade, né, mas que deu certo, né, que as pessoas estão abraçando a causa, tá tendo aquele impacto que a gente queria, na verdade, né, que é trazer uma visão, né, para o empreendedorismo, do apoio, para as pessoas apoiarem uns aos outros, né, porque quando eu lancei essa revista, o meu objetivo era esse, né, a gente mostrar para o povo que a gente tem tudo aqui, que a gente pode, um ajudando o outro, a gente pode fazer esse município ficar melhor ainda do que já é, né, porque a gente mora num pedacinho do paraíso, né, e com certeza é uma coisa que faz a diferença, né? Se cada um olhar um para o outro, não como adversário, sim como colegas, sim como companheiros, né? A gente vai fazer esse município e vai mudar a vida das pessoas, né? E valorizar, né? Valorizar o comércio aqui, não criticar, né? A gente volta lá na política falando que as pessoas começam a criticar o município. Tem tantas coisas boas no município, né? Esses dias eu até falei numa sessão, eu disse, por que não falar das coisas boas? Por que falar só das coisas ruins? Vamos tentar resolver as ruins e passar para fora o que nós temos de bom, para trazer mais pessoas, trazer mais gente investindo no nosso município, né? Trazer mais comércio. É isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Falar só da coisa ruim é fácil. Fala das coisas boas, isso é que engrandece, né? Com certeza. Eu acho assim eu costumo dizer muito assim, ó, que a força do pensamento nos leva muito longe, né? As pessoas às vezes não se dão conta. Mas quando tu é negativo, tu atrai negatividade, né? Então, se a gente fizesse uma força do bem, todo mundo elogiasse ao invés de criticar, né? Todo mundo tentasse resolver ao invés de botar a culpa no outro, né? Inclusive eu li em algum lugar que alguém estava fazendo uma entrevista com um vereador e perguntou para o vereador o que ele achava da sujeira da cidade, né? Vamos dizer assim. O vereador disse assim, olha, se eu limpar a minha calçada, você limpar a sua, você limpar dele, não vai existir sujeira na cidade. E é uma verdade, né? Cada um tem que fazer essa parte. Mas é isso que a gente veja, né? A mesma pessoa que vai lá e joga a sujeira lá, larga um sofá velho num terreno baldio, larga uma sujeira na beira da estrada, é o mesmo que vai para a rede social reclamar que a cidade é suja. Mas ele não está fazendo a parte dele, né? Ele deixou de fazer a parte dele e quer cobrar só da administração para estar fazendo as coisas que é simples, né? Se cada um cuidar do seu, já ajuda bastante o município, né? Com certeza, né? Ajuda muito, porque é aquela velha história, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? Quando tinha pandemia, eu comecei a fazer live na pandemia, né? As minhas lives era para arrecadar tudo que eu vendia na live, eu revertia em doação para as famílias carentes, que tinha muita gente que perdeu o emprego na época, né? Depois comecei a fazer máscara.
E aquilo foi uma corrente tão boa, porque as pessoas começaram a vir até mim, me trazer, uma me trazia um pedaço de tecido, outra me trazia um laço, outra me trazia não sei o quê, porque sabia que eu estava fazendo as máscaras para doação. E a gente vê assim aqui, como é importante, por mais que seja pouquinho, né? Vamos supor assim, me dá 1 metro de elástico, parece tão pouquinho. Não, mas faz tanta diferença para a vida de uma pessoa que não tem, né? Às vezes tinha na época, teve muita gente que perdeu emprego, não tinha como comprar uma comida ou uma máscara, então não tinha que usar, né? Então era uma coisa assim que a gente vê que às vezes um pouquinho que tu faça, mas faz Já dá um muito impacto diferente. grande para a vida da pessoa. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho da vida em casal, né? Então, como vocês equilibram tudo isso? Política, empresa, família, compromisso? Isso a gente já falou, né? Você a gente já conversou sobre isso. Explica, né? Não dá de dividir, você tem que só se multiplicar. Só se multiplicar, não dá para dividir, né? E qual foi o maior aprendizado que a vida pública e o empreendedorismo trouxeram para vocês dois como casal? Olha, eu na vida pública, o aprendizado é o que a gente tem no dia a dia escutando as pessoas, né? Vendo um lado de um lado do outro. Eu sou uma pessoa que sempre não gosto de julgar uma coisa para um lado só, eu gosto sempre de ver os dois lados. Então, tanto isso é em tudo na minha vida, tanto pessoal quanto na vida pública, eu gosto sempre de pesar a balança, né? Tem que estar vendo dos dois lados antes de julgar aquilo ali ou falar que é certo ou que é errado, para não cometer erros, né? Com certeza. E tem algum valor, algum princípio que vocês não abrem mão de jeito nenhum? Olha, eu não abro mão do meu caráter. De ter que passar em cima de alguém para conseguir alguma coisa, eu acho que isso eu não abro mão. Sou uma pessoa que sou muito justa, né? Briga, já tem muita coisa, mas eu gosto de ser aquilo ali. Tem a minha palavra é aquilo ali. Se eu disse que é, eu vou cumprir. Se eu disse que não é, não tem problema, já falei que não ia ser. E não deixar nada passar por cima do meu caráter. Acho que isso eu levo para a vida. Caráter é uma coisa que é muito importante, né, Maicon? Porque eu sempre digo assim para meus filhos, quem é certinho, tu tá em qualquer lugar que tu vai não vai estar preocupado com alguém que está te cobrando, né? Alguma situação ou alguma coisa. A vida pública traz muito isso, né? Porque hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores, são 11 vereadores, são 11 cabeças pensando diferente. Mas eu sempre tento tomar minhas decisões por aquilo que eu acredito. Né? Então eu vou buscar informações, né? Mas isso, aquilo, o outro falou isso, falou aquilo. Não, mas eu fui atrás dessa informação. Para mim é assim que funciona. É assim. Eu sempre vou ter aquilo para passar e por que eu fiz aquilo. Então eu acho que isso que é importante. Com certeza, né? A gente saber do que está falando, né? A primeira que tu pode chegar, a pessoa pode vir te interrogar, tu vai saber, né? Sabe o porquê que tu está dizendo aquilo? Não diz palavras não vou soltas, falar, né? Porque Porque alguém falou para mim, principalmente, sabe? Porque fulano falou que é isso e aquilo, eu vou acreditar e vou... Não, na verdade, eu fui atrás, eu vou atrás para saber o porquê e vou ter minha resposta e dizer por que eu tomei minha decisão. Então, Mike, eu sei que tu tá a gente tá no começo do mandato, praticamente, né? Tu já fez muita coisa pelo município, com certeza vai fazer muito mais até terminar o teu mandato, né? Mas conta pra gente quais são teus planos e sonhos para os próximos anos na política. Eu iria continuar. Eu falei, até falei numa entrevista que eu dei também, em jornal até. Eu falei que o meu sonho, na verdade, é continuar trabalhando, né? Se esse ano a gente conseguiu isso, no próximo tentar dobrar, no outro dobrar mais ainda, no outro dobrar mais ainda, porque quando eu fui candidato, eu sempre fui nas casas e sempre falei assim, que eu queria uma oportunidade, queria pedir o voto. E não teria coragem de vir pedir mais uma chance, eu teria coragem de vir mostrar aquilo que eu fiz e a pessoa decidir se eu mereço ou não continuar. Eu acho que é isso. Então eu estou tendo a oportunidade, né? Agradeço a todas as pessoas que me deram a oportunidade e eu tenho que trabalhar para isso, para mostrar agora para eles que daqui 3 anos, quando nós tivermos esse novo, se eu botar o meu nome à disposição, eles vão decidir se eu fiz um bom trabalho ou não. Perfeito, muito bom. E tu, Diane? Qual futuro você imagina para a família Oliveira, né? Nos negócios e na vida pessoal também? Assim, quero, né, que ele continue assim, né,
a parte do trabalho dele, que é a política, né? Que ele continue sempre assim, pensando pra frente, conquistando, sempre pensando além. E sempre digo pra ele assim, não se corrompa, né? Que nem disse ali, manter o caráter, né? Porque isso é tudo, né? Vai levar pra vida inteira, né? Então, assim, é um nome, né? Não, nunca manchar, porque nome é um só, né? E é isso aí, né? Esperar que as crianças cresçam logo para de incomodar. Não, mas faz parte, né? É que nem disse, se cresce, o trabalho é dobrado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Mas, e continuar, né? Sempre trabalhando, sempre podendo estender a mão para quem precisa, né? Porque a gente consegue, né? Na posição que a gente está, às vezes a gente consegue não ajudar financeiramente uma pessoa, mas às vezes ela vem conversar contigo só no fato de tu esclarecer como é que funciona, que a gente diz assim, é o Estado, não é isso, é aquilo. A pessoa já acalma, às vezes ela na verdade ela tá só apavorada, a gente fala, não, é assim, mas vai dar certo, vamos ver. É uma instrução que ela precisa, que ela não sabe como é que faz tal coisa, então assim, às vezes só de uma informação a pessoa já fica agradecida, então assim, eu me sinto privilegiada nesse sentido, sabe? Uma informação corta um caminho bem longo, né? Com Porque certeza. é complicado. A pessoa, quando ela está meio nervosa, coisa, chega ali no posto de saúde ou outro lugar, não tem uma informação errada e acaba complicando mais ainda. Então, tu vai ali e bota uma informação certa, como é que tem que ser feito, já resolve, tira um caminho bem longo. Com certeza. Então, para encerrar, eu quero agradecer de coração ao Maico, a Diane, né? Pela presença, pela parceria de vocês, pelo carinho que vocês sempre olham a gente com tanto carinho, né? Vocês são um casal, como eu já falei no início, um casal inspirador, né? Eu particularmente admiro muito vocês dois, tanto como casal, como amigos, né? Agora o Maico na vida política, a Diane, né? Como empresária, né? Como empresária na área da comida e da beleza também, né? Que eu tive o prazer de ver o trabalho dessa menina também, né? Que é maravilhoso. Então, a gente também, né? Tem orgulho de ter uma vizinha assim, batalhadeira, que dá oportunidade de serviço para pessoas também, né? Que também tem pessoas que trabalham contigo, sempre pensando para frente, sempre buscando o melhor para os clientes e em que a gente veja em tecnologia, em tudo que tu pode fazer de atualização, agora com essa revista, né? Então, assim, sempre procurando, a gente precisa de pessoas assim que queiram sempre algo a mais, né? Porque eu também sempre tá dentro de mim, sempre procurar algo a mais, melhorar, se aperfeiçoar, então, assim, isso vem da gente, né? Não sei se é da mulher, se é de mim, sei lá, mas a gente sempre tá procurando estar em evolução, né? Com certeza, o ser humano é um ser que está sempre evoluindo, né? Então, agora, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os ouvintes, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente. Se puder resumir um pouquinho, falando. Então, quero agradecer primeiro, né, pelo convite, parabenizar, né, como a Dani falou, pela pessoa que tu é, pela vontade que tu tens, né, por ter conquistado o teu sonho, né? Tomara que daí saiam muitos mais frutos, né? Deixar para todos que estão nos ouvindo aí, que acompanhem sempre a revista da Líria, né? Vai ter bastante matéria, bastante coisa para tirar de dentro da revista. Quero deixar aí para todo mundo aí esse final de ano aí um Feliz Natal, tenhamos um ano novo aí abençoado, né? Principalmente saúde para todos e que vamos conquistar, vamos trabalhar, né? Sempre trabalhando, sempre botando Deus à frente de tudo, que acredito que vamos ter aí um 2026 muito abençoado. É isso aí, já encerrou, né? Então tá, então a gente quer agradecer também a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Por mais um podcast, Beleza com Propósito. Esperamos vocês na próxima semana com mais um convidado. Se inscrevam nos nossos canais, continuem acompanhando que vai vir muito mais pessoas queridas como essas aqui para contar um pouquinho da vida, né? Dividir um pouquinho da vida com todos que estão ali nos acompanhando. Muito obrigada. Valeu, hein? Tem que levar tomar. Eu também.